Boa noite, vamos iniciar, né? Fazer nossa oração para a gente seguir com os nossos estudos. Deus, Senhor nosso, estamos agradecidos mais uma vez, Senhor, pela possibilidade de aqui estarmos estudando, buscando compreendermos melhor o Teu Evangelho, em espírito e verdade, e não ficando apenas na letra, para que, compreendendo ao Evangelho de Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus amado, venhamos a realizar o processo de transformação moral tão necessário a todos nós. Abençoe-nos e estenda essas bênçãos a todas as famílias aqui representadas. Assim seja. Bom, hoje vamos estudar então egoísmo. Essa é a primeira parte, né? A segunda parte vocês vão ficar com o irmão Marcos semana que vem. Já estou convocando, hein, Marcos? Dezembro está chegando, hein, Juliano? Egoísmo. Eu vou ler, não todo, que é muito grande, eu vou ler aquilo que é essencial e estar comentando. Egoísmo. A vaidade é filha legítima do egoísmo, pois o vaidoso é um cego que somente sabe ver a si próprio. A vaidade é um desejo superlativo de chamar a atenção, ou a presunção de ser aplaudido e reverenciado perante os outros. É a ostentação dos que procuram elogios, ou a ilusão dos que querem ter êxito diante do mundo e não dentro de si mesmo. Importante não olvidarmos que a vaidade atinge toda e qualquer classe social, desde as paupérrimas até as que atingiram o cume da independência econômica. No quarto parágrafo ele diz: a afirmativa é válida. Qual a afirmativa? De Francisco VI, Duque de La Rochefoucauld, do século XVII, que dizia: ficaríamos envergonhados de nossas melhores ações se o mundo soubesse o que as motivou. A afirmativa é válida porque se refere às criaturas que fazem filantropia a fim de alimentar sua vaidade pessoal, impressionando o mundo para que os inclua no rol dos generosos e de grandes altruístas. Como a vaidade é uma ideia justaposta ao orgulho, ela também se destaca como um dos mais antigos defeitos a serem combatidos na humanidade. No entanto, somente poderemos nos transformar se conseguirmos ver e perceber em nós mesmos as raízes da vaidade, visto que negá-la de modo obstinado é ficar estritamente vinculado a ela. É oportuno dizer que não estamos nos referindo aqui ao esmero na maneira de andar, falar, vestir ou se enfeitar, que em realidade são saudáveis e naturais, mas há uma causa mais complexa e profunda. O motivo de nossas análises e observações é o estado íntimo do indivíduo vaidoso, ou seja, o que está por baixo do interesse dessa exibição e dessa necessidade de ser visto, a ponto de falsificar a si mesmo para chamar a atenção. Aqui a vaidade são as criaturas que mostram o que não são, né? Que mostram por fora muita beleza no vestir, né? Erudição no falar, muitas vezes, ou então aquela vaidade também do eu sou temperamental a si mesmo, eu ajo assim, eu falo mesmo, que eu sou autêntico, eu sou franco, eu sou franca, né? Eu sou chamado sincerão, né? Falo mesmo, dou a quem doer. E a pessoa faz isso buscando o quê? Buscando ser aplaudida, buscando receber elogios, buscando se colocar como a pessoa, né, que
mais sabe realizar, né? Então, quando essa pessoa se coloca nesse estado íntimo, ela só sabe viver de aparências. Ela jamais se coloca que ela não está bem, que ela está mal, que ela não passa determinadas dificuldades. Estou dizendo da pessoa vaidosa, que é o Hamed está colocando aqui, né? Mas tem pessoas que têm dificuldades por timidez, têm dificuldades por questões de inibição mesmo, né? A timidez é uma inibição, é uma dificuldade social que a pessoa tem. E aqui ele diz, né, que ele analisa esse estado íntimo do indivíduo vaidoso, mas buscando perceber, desvelar, né, desvendar, tirar de sob o véu, né, tirar debaixo do véu o que está ali por baixo desse interesse, né, dessa exibição. Por que dessa necessidade de ser visto, de ser visto a ponto de falsificar, né, a si próprio para chamar a atenção de outras pessoas? Falsificar a si próprio é não ser autêntica, é não expressar o que na verdade se é, né? Um dia o Espírito Kalunga, lá em 2014, 2015, me falou uma coisa assim, que alguém chegou para mim e falou assim: você tem que ser humilde, você não tem que falar, por exemplo, o que você faz para todo mundo profissionalmente, não. Aí o Kalunga veio no meu ouvido e falou: filho, isso é um erro. Ostentação é dizer o que não se é e o que não se faz. Se você faz e você é, isso não é vaidade, filho. Isso é autenticidade, de verdade. Então, independendo da situação, diga sim o que você faz. Diga aquilo que você já sabe, o que você é, né? E também dizer, né, o que eu sei que devo ser e que ainda não sou, né? Mas eu sei que devo ser, mas não sou ainda. Isso é autenticidade, isso é sinceridade. Vai esconder-se, aí é vaidade. A vaidade oculta, na verdade, muitas coisas. E agora ele vai para um ponto fundamental, onde ele fala assim no parágrafo 7º. Na fase infantil, a conduta dos pais e sua filosofia de vida agem sobre as crianças, plasmando-lhes uma nova matriz, a sua já existente bagagem espiritual. Ao produto de suas vidas passadas é anexada a visão dos adultos, membros de sua família atual. Portanto, através dos pais, verdadeiros espelhos vivos, as crianças assimilam suas primeiras noções de comportamento e de modo de viver. Os pais são espelhos vivos. As crianças têm nos pais o primeiro espelho, né? Elas vão entrar numa identificação, né, em primeiro lugar para com os pais, sejam os pais mesmo, seja aquelas figuras que se coloquem, né, para a criança mais presentes. Então se tornam figuras maternas e paternas, avós, né, tios, padrastos, madrastas, padrinhos, madrinhas. E a criança, ela se identifica, né, com o quê? Ela já tem uma bagagem espiritual, né? Essa é uma visão ampla que nós temos. E ela tem uma bagagem espiritual que aquele espírito vem trazendo. Que é criança só no corpo, mas o espírito não é criança. O espírito está ali com a sua bagagem. E aquilo que de repente aquele orgulho, aquela vaidade que está presente em uma vida anterior, se os pais colocam isso, só vai aflorar cada vez mais na criança esse orgulho e essa vaidade. Por isso que os espíritos deixam bem claro: maternidade e paternidade são missões. Ah, mas se os pais deram a boa educação e os filhos não cumpriram,
A resposta deles é: Deus é justo. Isto é, aquilo que nós estamos falando sobre com Paulo Marcelo. O profeta Ezequiel, capítulo 28 a 32. Responsabilidade pessoal. Os filhos não pagarão pela iniquidade dos pais, e nem os pais vão pagar porque os filhos erraram, se eles ensinaram certo. Não vai acontecer isso. Deus é justo, isto é, a cada um segundo as suas obras. Os pais serão, vamos usar uma linguagem bem humana, os pais serão recompensados e os filhos não receberão recompensa. Então a identificação, o que é isso? É um processo que em psicanálise, em psicologia, né? Esse processo chamado identificação, ele é o quê? É um processo psicológico pelo qual um sujeito assimila um aspecto, uma propriedade, um atributo do outro e se transforma total ou parcialmente segundo o modelo desse outro. A personalidade constitui-se e diferencia-se por uma série de identificações, né? Muitas vezes a identificação com o pai e com a mãe, um avô com uma avó, daqui a pouco a identificação com um super-herói, a identificação com algum ator, alguma atriz, com um cantor, com uma cantora. No decorrer da vida, vamos tendo identificações. Isso vai moldando, um professor, uma professora. Isso vai moldando a personalidade da gente, né? E muitas vezes nós vamos nos pegar em falas de pessoas, como comigo ocorreu na quinta-feira. Eu estava indo à casa dos meus pais e de repente chegou uma senhora, muito amiga da família, estendeu os braços na rua. Meu Deus, que prazer em ver você, Léo. Aí depois, aquele abraço, aquelas coisas todas, ela fala o seguinte, o que relata a identificação minha com meu pai, né? Um traço. Ela fala assim: meu Deus, você é corpulento igual a sua mãe. Ela mexeu, que eu estava chamando de gorda, hein? Educadamente. Mas eu tô gordinho mesmo. Né? E aí... Hã? Falava corpulento. Falou com classe. E aí, depois ela fala assim: mas os gestos, a maneira de falar, o tom de voz, né, a inteligência, meu Deus, lembra muito seu pai. Mas você é mais solto e às vezes fala mais alto, é meio agitado. A identificação com minha mãe. Olha aí, eu percebendo como que, né, nas palavras dela, ela anotou aquilo que, claro, ela não é da área da saúde mental, né? Eu logo captei sobre o que ela estava falando. E isso moldou um pouco da minha personalidade hoje, né? Um pouco que eu falo, um pouco aí elevado à 10ª potência. Bastante, né? Então, temos isso. Em alguns momentos a gente tem, né, uma identificação com outras pessoas, né? Às vezes com psicanalistas, filósofos que nós gostamos, que a gente busca ter ali, né, um espelho, né? Até que a gente vá moldando e vá percebendo quem nós somos e como devemos agir dentro dos valores, dos sentidos que nós damos à vida, né? Ele vai citar um exemplo aqui bem interessante no parágrafo 8º, que ele fala assim: filhos de pais orgulhosos podem se tornar crianças exibicionistas, carregando uma grave dependência psíquica de destaque. Comportam-se para ser socialmente aceitas e para aparentar-se pessoas brilhantes. Os pais orgulhosos, filhos exibicionistas. Esse exemplo que ele deu. Claro que aí é uma gama, né, de possibilidades, né? De repente daqui pode sair até um perverso na linguagem psicanalítica, né? Um psicopata, um narcisista, diante dessa estrutura de os pais orgulhosos exigirem que os filhos sejam sempre os melhores.
No 10º parágrafo ele vai dizer: outra causa do desenvolvimento da vaidade nas criaturas é a importância desmedida que dão às posses e propriedades. Na atualidade, por menor que seja a classe social em que se encontra constituída uma família, ainda é o dinheiro uma fonte absoluta de poder. Quem ganha mais reivindica no lar a autoridade, a atenção e o amor. A riqueza moedada é conceituada como um dos instrumentos com o qual podemos manipular as pessoas e nos tornar um ponto de atração. Dessa forma, processa-se na criança uma educação do tipo desintencional, transmitida pelos adultos de forma involuntária, automática e despercebida, através do somatório dos gestos, das conversas, das atitudes ou dos comportamentos do dia a dia. Exemplo disso aqui, palavras, que trazem a comprovação dessa afirmativa que Hamed diz, sobre, por exemplo, no lar, a moeda, trazer o dinheiro como fonte absoluta de poder. Quem ganha mais reivindica no lar a autoridade, a atenção e o amor. Que palavras que nós escutamos, que muitas vezes nós mesmos dizemos, que trazem a comprovação disso. Enquanto você viver sob meu teto, vai seguir minhas regras, eu que pago as contas. Se você vive sob meu teto, você não tem direito de falar nada, você tem que obedecer e baixar a cabeça, ponto. A gente tira a liberdade de expressão, a gente tira a liberdade de ação, a gente tira completamente a capacidade da outra pessoa estar sendo ela, seguindo por aquilo que ela se construiu enquanto sujeito. Tira-se isso. Outras palavras que dizem dessa questão, da riqueza como sendo conceituada como um dos instrumentos com o qual nós podemos manipular as pessoas e nos tornar um ponto de atração, são essas. Você viu acaso o carro de fulano de fulano? Carro de última geração. Viu a casa? Deve valer quase 1 milhão ou mais. Ou então, para que, uma pessoa com uma casa, parece uma mansão, vivendo sozinha lá? Para que isso? Que ostentação é essa? Mas no fundo a pessoa está ali dizendo quanto que aquela pessoa tem poder, porque tem dinheiro. Em festas e conversas informais, me desculpem as mulheres aqui presentes, mas vocês são muito danados para isso, Muito aquela coisa assim, que roupas lindas, deve ter sido muito cara, Deve ter sido muito caro. Ou então, menina, vestido caro, mas olha, não pega tão mal, Eu não vestiria aquilo. Desse jeitinho, Homem não tá nem aí pro outro, não. Homem não é fofoqueiro. Homem não é fofoqueiro. Até parece, hein? Quem faz resenha por causa do bate-papo, É isso aí, Marco. A gente empresta o ouvido para ficar sabendo das fofocas. Mas ele não faz fofoca. No parágrafo 12º ele diz: a supervalorização social e econômica de determinada profissão ou emprego influencia as escolhas de conformidade com a realização externa, em detrimento das inclinações e vocações internas. Há profissões tradicionalmente ambicionadas, como medicina, engenharia e outras tantas de mais recente valorização nos dias atuais, que os pais almejam para os filhos, tentando assim solucionar suas próprias frustrações e evidenciar sua própria pessoa com o brilho profissional de seus familiares, condicionando-os a viver uma existência estereotipada. Justificam-se com a representação de uma dedicação e proteção ao ambiente doméstico, quando na realidade o que cultivam é o prazer da notoriedade. Quantos pais, quantos tios, avós, meu filho é médico, é advogado, Hoje, antigamente não. Hoje
que a saúde mental, o campo da psicologia, da psicanálise está, né, em alta, tanto é que medicina na USP de São Paulo continua em primeiro lugar, em segundo lugar vem a administração, em terceiro lugar psicologia, agora mudou, em segundo lugar psicologia, em terceiro lugar administração e engenharia. Hoje, né, muitos vão dizer, olha, minha filha é psicóloga, psicólogo não, psicóloga, né? Aí virou status, tá virando, né? Apesar de que nós estamos precisando ganhar mais, né? Só status, né? Salário. O salário ainda está no professor Raimundo na escolinha, na escolinha dele, né? Mas está havendo um crescimento nisso aí. Mas o que acontece, como a Amélia está dizendo, esse brilho profissional que muitas vezes os pais, seja por não ter tido oportunidade, seja porque não seguiram aquela profissão, e aí o que acontece? Simplesmente transferem, né? Projetam nos filhos o seu desejo de crescimento, seu desejo de ter, né, aquela pessoa na família e poder dizer, né, sem que aqueles filhos muitas vezes tivessem verdadeiramente vocação para tal. E isso é só, como ele diz aqui, é só o prazer da notoriedade, né? Só o prazer do aparecer. Olha a vaidade aí, pela qual ele está falando, que é só a aparência, né? Que é só o se exibir, né? Não é ser de verdade, é apenas receber e ter admiração. Não é o ser, né? E aí no 15º parágrafo e no 16º ele diz assim: além da educação familiar, os jornais, as revistas, os telejornais, ou seja, a mídia, criam todo um mercado de personalidades prósperas, mostrando suas fotos superproduzidas e seu modo de vida na opulência. Há pouco tempo tivemos aí na mídia uma advogada que ficou famosa por suas postagens, né, e que foi presa, foi com tornozeleira, foi em prisão domiciliar, foi solta. E o que mostra nas redes? O que o Instagram, essa rede que é um estudo psicanalítico profundo no Instagram, é uma rede narcísica, né? Pois é, então assim, porque é uma rede narcísica, onde a maioria das pessoas mostram elas próprias, né? Recebem ali os aplausos, os likes, os bons comentários, né? E quando tem lives sérias, informativas, né? Como o Dr. Paulo Marcelo faz, né? Na hora do consultório, né? Lá por volta de meio-dia, mais ou menos assim, né? A gente acompanha um pouco e tá lá, esclarecendo, falando de questões importantes. Aí quando a gente vai ver quem está assistindo, tem lá 8, 9 pessoas. Aí desculpe as expressões, as porcarias, as bobagens, aquilo que não presta, está com 100 mil, 200 mil visualizações. Interesses, né? Mostrando quais são os reais interesses, os desejos que a humanidade. Aí eu tenho que lembrar do Bernardo, né? Essa humanidade, essa humanidade mesquinha, essa humanidade suja. Estou falando, eu acho que ele está aqui do lado. E aí ele falava assim, ele ficava indignado, né? Ele ficava indignado. Mas isso era para ele aprender. Ele hoje em espírito ele entende isso. Era para ele aprender, porque ele reclamava muito também ter nascido no Brasil. Ele falava assim: eu reencarnei nesse Brasil, esse país terceiro mundo, essa porcaria. Eu tinha que reencarnar na Europa. Agora ele pensa diferente. Não, ele pensa diferente agora. Ele viu que ele tinha a oportunidade de crescer aqui, justamente viver com essa mesquinharia humana mesmo, essa falta de interesse nas coisas essenciais da vida, né?
nessas sujeiras, nessas corrupções todas. Então, a mídia mostra isso aí, né? Essa advogada que você tem aqui, eu não preciso nem falar o nome, continua com um monte de milhões de milhares de seguidores, de pessoas defendendo, né? E tá ali, né? Mostrando o quê? Roupas caras, carros caros, joias, né? Muito dinheiro, essa coisa toda. Só vou terminar aqui. Novelas e filmes exibem os padrões a serem atingidos. As criaturas imaturas que receberam uma educação voltada para esses valores superficiais tentam se comparar e competir com os modelos da televisão ou com as estrelas e astros do cinema, gastando tempo e energia porque se esquecem de que são incomparáveis. Precisamos entender isso. Um dia eu li, há muitos anos atrás, eu estou com 45 anos hoje, eu tinha 19 anos. Eu li um livro do Dr. Roberto Chiniachik, um psiquiatra e palestrante motivacional. Amar pode dar certo, é o título do livro, em que ele falava assim: comparar uma pessoa a outra é estar negando alguém. Quando mãe, pai, avós comparam filhos e netos, estão colocando qualidade em um e defeito em outro. Então estão negando a uma pessoa. E quando nós buscamos nos comparar a estrelas e astros de cinema, a gente gasta tempo e energia querendo ser igual a eles e nós nunca vamos ser. Antes havia o Photoshop, agora tem os filtros do Instagram, né? Hã? Vai acabando. A pessoa vai acabar ali. Vai acabar o filtro? Então o que acontece? Muita gente não vai gostar disso, vai acabar o filtro, porque não vai ficar com a pelezinha, né? Sem as rugas, né? Então assim, vai ter que se assumir mesmo. Tem muitas atrizes aí se assumindo e tal, mas quantas pessoas ficam, né, em elogios a atrizes que estão, né, com seus 50, 60 anos, estão sem filtro, mostram como que elas estão bem, né, fisicamente. Mas a maioria quer ficar bem olhando aquilo que fulano colocou silicone, peito, glúteo, e daqui a pouco tem outras pessoas colocando. As plásticas também, que tem pessoas que fazem as plásticas para ficar parecida com Exatamente. pessoa. Exatamente. O cúmulo do absurdo que eu acho nisso aí, né, é, por exemplo, aquelas Barbies e aqueles Ken humanos, né? Eles ficam iguais àqueles bonecos. Realmente é um adoecimento mental seríssimo, né? E ele termina citando o apóstolo Paulo de Tarso, que Paulo de Tarso assim se reportava aos moradores da Galácia: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Não adianta cuidarmos de sermos alguma coisa, sermos como estrelas de cinema, como estrelas de novela, como, né, alguém de quem nós gostamos muito, se nós realmente ainda não compreendemos que é preciso nos autoconhecermos. E não só nos autoconhecermos, só autoconhecer não basta, eu não vou cansar de repetir isso. Autoconhecimento é muito bonito, colocar a foto, né, uma janela abrindo e a pessoa saindo ali, o coração, ou então luzes saindo da mente, isso é lindo. Mas como já dizia o fundador da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, imaginar figuras de luz não vai fazer com que você seja luz. Essa ideia de ficar, canta um mantra, eu sou luz, se faz luz, eu sou luz, resolve nada não. Essa é a verdade, não resolve nada não.
Não adianta imaginar figuras de luz que não vai ser luz. Nós temos que sentir isso. Sentir que somos luz. E ao sentir, é praticar aquilo que uma pessoa de luz faz. Vamos imitar Jesus. Ah, mas eu não sou Jesus. Realmente, ninguém é Jesus, não. É o que eu estava falando com o Bio de cedo. É o esforço que a gente faz, ainda que seja muito pouco, mas é o esforço que a gente faz para chegar ao ponto de irmos caminhando e nos tornarmos também evoluídos como Cristo, como Jesus. Que a nossa caminhada de espíritos imortais, um dia chegaremos lá. Um espírito ontem se comunicou na reunião de desobsessão, né? Disse-nos o seguinte: um espírito de altas esferas, o Alberto, meu guia, veio, pediu para todo mundo se concentrar. Um espírito de altas esferas estava nos visitando e ia falar. E era um espírito feminino que ela falou o seguinte, uma coisa que depois eu reouvindo, transcrevendo a mensagem, chamou muita atenção. Ela fala assim: espíritos elevados, como Bezerra de Menezes, que vocês conhecem, pensam um dia serem como Jesus. Olha só, Bezerra de Menezes, um espírito elevado como nós conhecemos, pensam um dia ser como Jesus. E ela coloca a reflexão para a gente: fazeis vocês uma reflexão, em que patamar vocês estão. Esse Bezerra de Menezes pensa em ser como Jesus. Nós podemos pensar também, mas olha só a distância que existe Bezerra para a gente. Olha quanto que nós vamos ter que caminhar ainda. Então nós precisamos entender que precisamos nos esforçar hoje, a cada dia. Como disse Kardec, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. E ela fala outra coisa que chama muita atenção também. O amor verdadeiro é libertador. O amor verdadeiro é plenificador. O amor verdadeiro é o amor renúncia, é o amor cooperação, é o amor solidariedade, é o amor compaixão. O amor verdadeiro faz como Jesus Cristo, dá sem esperar nenhum tipo de retorno. E nós muitas vezes exigimos nem que seja um muito obrigado. Nós devemos fazer o bem realmente por fazer o bem, não querendo recompensa. Do contrário, basta o que Jesus disse: já tivesse seu galardão, sua recompensa na terra. Vamos chegar ao mundo espiritual de mãos vazias, que estamos fazendo bem só para interesse. Às vezes até para interesse de chegar bem no mundo espiritual. Nós temos que aprendermos a sermos desinteressados. Eu fiz, a pessoa não reconheceu, a pessoa não agradeceu. Eu escrevi uma reflexão sobre isso há 3 anos atrás. A gente espera reconhecimento, que é do ser humano. Fomos educados assim, não fomos educados para o desinteresse absoluto. Fomos educados numa sociedade, como fala o Hamed sobre questões das profissões aqui, que infelizmente é uma sociedade de trocas, onde eu dou para que o outro me dê, seja o que seja dinheiro, seja afeto. Eu nunca dou não esperando nada em troca. É muito difícil isso. Quando é que nós vamos chegar à condição de Jesus de receber o beijo da traição e ainda dizer do fundo da alma, com muito carinho, muita piedade: amigo, aqui vieste. Olha só. É isso
que nós precisamos refletir, é esse autoconhecimento que nós devemos buscar para percebermos em que patamar nós estamos e irmos alcançando esse momento de um dia dizermos assim para alguém que não corresponda às nossas expectativas. Termos verdadeiramente compaixão e não querermos nos livrar de qualquer maneira da pessoa. Bom, vamos orar, né? Já passei bastante, eu acho, para nós encerrarmos. Deus, Senhor nosso, estamos agradecidos por mais este momento onde nós estamos aprendendo um pouquinho mais de Tuas leis, aprendendo um pouquinho mais de como devemos, Senhor, nos esforçar para buscarmos fazer o melhor, darmos o melhor que temos de nós no momento e assim podermos avançar para mais ainda, Senhor, lá na frente, podermos fazer lá na frente que não esteja tão distante, que não seja na próxima reencarnação, mas que seja no decorrer do tempo de nossas vidas nessa encarnação, nesse momento único que temos, pois que outras encarnações serão outros momentos, que aproveitemos o agora, pois aproveitando o agora, estaremos então correspondendo, Senhor, aos Teus desígnios. Abençoe-nos. Mais uma vez te pedimos a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e abençoe, Senhor, as famílias aqui representadas. Que o Senhor nos estenda as mãos magnânimas, que nos estenda essas mãos em um abraço amoroso, confortável, onde nós em Ti nos sentimos acolhidos, fortalecidos, porque consolados, porque assim vivenciamos o amor que vem de Ti, Senhor. Amor que nada exige. Amor, como disse Teu apóstolo Paulo, que espera, que é paciente, que é benigno, que é compassivo, que tudo suporta. Senhor, dê-nos também a nós forças para seguirmos, a fim de alcançarmos esse ato de amar e podermos estar a fazer junto contigo, Senhor, uma caravana imensa de seres amorosos que irão exalando esse perfume do amor por onde passar, exalando esse perfume como que deixando nas mãos
de cada pessoa próxima, uma rosa a se abrir e o seu aroma ser renovador. Ajudai-nos, Senhor, tão pequeninos somos, para que não venhamos a desabar, como tantas vezes desabamos, nos erros, nas vaidades, no orgulho, no egoísmo. Que possamos nos sentir, Senhor, plenos, porque somente quando abrimos nossa alma a Ti e nos preenchemos de Ti, poderemos nos sentir luarizados e plenos, porque o Senhor verdadeiramente pode estar conosco, porque nos abrimos para tal. E somente o amor poderá transformar a humanidade, poderá fazer com que a humanidade saia do caos que se encontra para a verdadeira ordem divina, que dos lábios de Jesus foi dita: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Só o amor poderá, irmãos e irmãs, restaurar este planeta que passa por esses momentos de transição, cujo furacão transita em todos os seus quadrantes. Porém, um dia, o brilho da luz divina, o brilho do Rei Solar virá amenizar, porque os corações abertos a segui-lo em espírito e em verdade. De corações unidos, só podemos dizer a Ti, ó Deus, só podemos dizer a Ti, Senhor Jesus, assim seja. Desse servo humilde e devedor a Ti, Senhor, de mais trabalho, Tio Cépio Moscato,